Bom dia, pessoal. Tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 18 de setembro. Nós estamos aqui com o deputado estadual Rafa Zimbaldi. Obrigado pela presença. Tudo bem, Rafa? Tudo bem, Fernando? Obrigado aí pela oportunidade, pelo convite. Prazer mais uma vez estar aqui na JTV. Rafa que esteve aqui na época da eleição, né? E agora reeleito, né? Deputado estadual novamente. E tem feito bastante coisas aqui para a região, né? Não só para a região, mas beneficiando a população em geral. Como, por exemplo, você fez uma lei que as pessoas com deficiência têm direito ao plano de saúde de forma irrestrita, né? Como funciona isso, Rafa? Bom, Fernando, primeiro, mais uma vez agradecer aí a oportunidade, agradecer a votação que nós tivemos aqui na cidade de Valinhos. Tivemos uma votação muito expressiva e quero deixar meu abraço aqui ao nosso sempre amigo Alessio Cal, nosso Vereador Alessio. vereador, fez um trabalho político aqui para a gente e um grande amigo, né? Então, agradecer a confiança de toda a população aqui de Valinhos, reafirmar meu compromisso com a cidade de Valinhos, toda a nossa região Campinas. E já assumimos o segundo mandato aí num trabalho muito firme e forte, né? Esse projeto é um projeto que foi aprovado já na Assembleia Legislativa. Nós estamos vivendo momentos difíceis, né, Fernando? A gente sabe que o Sistema Único de Saúde já é um problema muito grande. E quando a gente vai para os planos de saúde, está sendo pior ainda. Porque os planos de saúde, além de receber, o que eles visam é lucro, 100% de lucro. E aí, enquanto o paciente ele acaba dando um determinado prejuízo, o que eles fazem? Eles cortam, eles deixam de atender. Então, nós fizemos um projeto na Assembleia Legislativa obrigando que os planos de saúde atendam as pessoas independentemente da sua enfermidade, independentemente do seu problema. Em especial as pessoas com espectro autista. Nós temos várias pessoas e convênios médicos, eu cito aqui a Unimed, a Intermédica, a Notre Dame, Beneficência Portuguesa, aqui da cidade de Campinas, cortando convênio de pessoas com espectro autista, com câncer, que necessita de tratamento e atendimento mais especializado. Eu Então, tenho conhecidos, inclusive, que foram tirados, né? Foi renovar? Não, não pode. Porque então, já teve uma vez, então não pode. então, é um absurdo isso, né? Você não Então, pode nem ficar doente mais. o paciente ele só é importante a partir do momento que ele não está usando e está pagando. A partir do momento que ele precisa do atendimento, tem mais. E plano de saúde é complicado, né? Assim, nós estamos aí numa atuação muito grande em favor desses pacientes, dessa população. Conseguimos aprovar na Assembleia. Agora, recentemente, nós fizemos a convocação de alguns planos de saúde dentro da Assembleia Legislativa também, fazendo com que eles possam atender essa população e chega dessa perseguição. Porque hoje você faz 59 anos, quando você vira para os 60 anos, o plano de saúde, Dobra. ou exatamente, ou ele dobra, triplica, ou ele deixa de atender, dependendo dos seus problemas, Do seu histórico, né? do seu histórico de saúde, ele deixa de atender. Então, assim, é um absurdo. E aí, lógico que isso, acaba sobrecarregando ainda mais o Sistema Único de Saúde. Uma outra coisa que eu achei bacana aqui é um negócio que chama Lei de Saúde Nota 10, que incentiva a doação dos cupons dos nossos fiscais de crédito da Nota Fiscal Paulista para Santas Casas ou hospitais filantrópicos, que também é um gargalo da saúde que tem muita dificuldade também, né? Nós temos aí alguns projetos voltados para a saúde, né? Eu tenho a grata satisfação, Fernando, de ser o deputado que mais destinou recursos para Santas Casas e hospitais filantrópicos. Essas entidades, essas instituições prestam um grande serviço ao sistema público de saúde, às prefeituras, ao Estado e à nação. Tem aqui a Santa Casa de Valinhos, que é uma grande referência. Nós temos hospitais filantrópicos aqui na região. Vou citar aqui alguns, por exemplo, Boldrini, Minas, né, no baixo alcance.
discutiu, sobre a PAR, que é um dos únicos hospitais no mundo que faz cirurgia craniofacial, a PUC, a própria Santa Casa, a Maternidade de Campinas, ou seja, nós temos instituições muito importantes. Só que eles vivem também uma situação muito difícil. Por quê? O SUS, a tabela SUS, ela não é atualizada desde 2009. Para você ter uma ideia, uma consulta, o Ministério da Saúde repassa a essa instituição de 5 a 15 reais, dependendo da especialidade. Ou seja, então você tem 5 reais uma consulta, você não paga sequer energia elétrica da instituição. Então, nós fizemos essa lei para obrigar o crédito da nota fiscal paulista das farmácias para as Santas Casas e Hospitais Filantrópicos. Isso significa 500 milhões de reais a mais nas instituições. E como funciona isso? A pessoa pede para destinar ou é automático? Ela falou, eu não quero... É automático. A partir do momento que a população, que o cliente ele não quer o crédito para ela, porque ela tem esse direito, ela pode, a partir do momento que ela não repassa, a instituição, a farmácia, automático. Ela fornece esses cupons para as Santas Casas e Hospitais Filantrópicos. Aí nós temos um outro projeto, né, que nós aprovamos, que é o Mais Santas Casas, e ainda isso na época do governador Rodrigo Garcia, né, que foi um investimento de mais de 1,5 bilhão de reais para as instituições. E agora, junto com o governador Tarcísio, foi lançado o SUS Paulista, isso, que é um complemento de até 400% o procedimento que o sistema, o SUS, né, nacional paga. Então tem um incremento pelo SUS Paulista. Isso vai valer a partir de 2024? A partir de janeiro de 2024. Fernando, para você ter uma ideia, isso vai ser um investimento de quase 3 bilhões de reais. Ou seja, é uma forma de tirar essas instituições do sufoco. Buraco negro que nunca sai, né? Porque assim, a Santa Casa de Valinhos ainda é uma instituição que ela está bem equilibrada, né? Tem CND, mandei já recursos para a Santa Casa, mas a maioria das Santas Casas, ela não tem documentação. Por quê? Porque deve imposto, tem vários problemas, né? Ou é imposto federal, ou é imposto estadual, às vezes imposto municipal, e aí não tem CND, que é a certidão negativa de débitos, e aí não consegue sequer receber recursos. Então a gente tem um trabalho muito árduo lá na Assembleia para ajudar as instituições que tanto faz pela nossa população. Isso aí vai dar um desafogo mesmo para as Santas Casas, né? Porque eu até li que tem procedimento, por exemplo, da cirurgia de apêndice. É uma cirurgia comum, né? E o SUS pagava 100 e pouco, vai ser pago 400. Talvez não seja o valor ideal, mas é muito mais do que estava sendo. Exatamente. Né? Não, é uma coisa que essas instituições, elas sobrevivem, né? Então, isso vai dar um alívio muito grande. Lógico que não é o suficiente. O que nós precisaríamos mesmo, Fernando, é que o Ministério da Saúde, o Congresso Nacional, o Presidente da República atualizasse essa tabela, mas atualizasse de forma justa. Não é pagando R$5 uma consulta que vai resolver o problema, né? Então, a gente sabe que cada vez mais, cada dia que passa, a população paga mais impostos. Né? E cada dia que passa, a população deixa de pagar o plano de saúde e vai para o Sistema Único de Saúde. Então, o governo federal ele tem obrigação de fazer a atualização dessa tabela, né? E fazer com que a nossa população seja melhor atendida, porque é muito difícil. Eu vou citar aqui Campinas como referência, Fernando. É muito difícil quando o cidadão ele chega num posto de saúde, não tem médico, não tem remédio, não tem estrutura para atendê-lo. Não tem farmacêutico. Não tem farmacêutico. Aí chega 4 horas da manhã na fila para pegar uma senha para uma consulta. E aí chega a vez dele, 7 horas, 7h30 da manhã, chega a vez dele, acabou a senha. Então, isso é muito difícil a população.
Isso estou falando aqui para gente, da nossa idade. Agora, imagina um idoso. Muito mais Pessoa, complicado, né? muito mais complicado. Uma pessoa que precisa levar o seu filho ao médico de uma consulta. Então, assim, nós precisamos fazer com que o governo federal, o governo do estado e os governos municipais investam ainda mais na saúde. Né? Então, nós precisamos fazer com que o dinheiro da saúde seja prioridade e garanta a vida da nossa população. Na verdade, já passou da hora de Passou da atualizar hora. desde 2009. Porque é triste, né, Fernando? Às vezes, né, a gente vê um cidadão, às vezes, muito revoltado num posto de saúde ou num pronto-socorro e sai agredindo, quebrando tudo. Lógico que a violência não é... Mas a gente compreende a revolta daquele cidadão. Porque você chega, por exemplo, no Mário Gatti, 8 horas da manhã, vai sair lá 8 horas da noite, 10 horas da noite. E às vezes nem atendido é. Às vezes nem atendido é. E muitas das vezes, grande maioria das vezes, a população muito carente, não tem dinheiro sequer para comer uma coisa, não tem dinheiro para almoçar, não tem dinheiro para comer um salgado, e quando come mal, né? Então, assim... Come mal, paga caro. Come mal, paga caro, né? E a população sofre. Então, para a gente já é difícil. Agora, imagina você levar o seu filho. Né? Eu tenho uma filha de 5 anos. Sinto na pele isso, né? Quando eu vejo uma criança que precisa de um atendimento. É porque eu falo que a gente tem que sempre se pôr no lugar do outro. Né? A gente tem que entender a situação da outra pessoa. É sentir a dor. Sentir a dor, Fernando, porque assim, não dá para a gente compreender como é que um prefeito, né? O atual prefeito, que está aí há 11 anos no poder, Campinas, desde o Jonas Pondário, 11 anos, consegue dormir ao ver uma situação dessa. Ao ver em dia de chuva, o hospital Mário Gatinho, que era um hospital para atender as crianças, alagando, tendo que tirar as mães e as crianças da ala de atendimento, colocando na enfermaria porque é alagando. E disse que foi reformado. Foi reformado. E aí, diga-se de passagem, eu como deputado de Campinas, da nossa região, destinei 12 milhões de reais para a construção de um hospital novo. O que ele falou? Ele falou que não precisava. Ele paga 100 mil reais de aluguel por mês naquele prédio ali onde é o antigo hospital metropolitano, e ainda assim a população sofrendo. Ou seja, a falta de estrutura, a falta de empatia com a população é muito grande, a falta de atenção com a cidade, com a população. Assim, eu às vezes me pego pensando, como é que um cidadão desse, né, que é prefeito da cidade, que é médico, se colocou, né, como para atender a população, se comprometeu a resolver o problema da saúde e deixa a saúde ainda pior do que estava. Recentemente, a Paraná Pesquisas, soltou uma pesquisa falando sobre o que a população pensava dos prefeitos, né? E até falo que é para nossa tristeza, porque apesar de não morar em Campinas, eu tenho muitos amigos que moram em Campinas. E a população rejeitando a atuação do prefeito. Ele foi o segundo pior. O segundo pior. Né? Ou o penúltimo. Não sei o que é pior para. A Paraná Pesquisa fez, né, uma avaliação dos maiores municípios do estado. E Campinas foi em segunda pior administrado. Ou seja, o prefeito é o segundo pior prefeito avaliado, perdendo só para Guarulhos. E aí, quando você compara Guarulhos, Minas, ou outras cidades, Santo André, que é a cidade mais bem avaliada, o amigo prefeito Paulo Serra, você pega um orçamento de Campinas, um orçamento de 9 bilhões de reais. É gigantesco, né? Só para a saúde, nós estamos falando em 2 bilhões de reais. Para a educação, 1 bilhão e 200 milhões de reais. Como é que pode um prefeito não fazer gestão desse dinheiro e não fazer com que esse dinheiro chegue à população que mais precisa? Então, hoje existe uma grande divisão na cidade de Campinas. Um lado da Anhanguera e o outro lado da Anhanguera. O lado mais pobre e o lado mais rico. Existe uma divisão hoje que o prefeito cria e deixa de atender, às vezes, o lado mais pobre para atender
lado mais rico, que são os formadores de Eu opinião. diria para você até que tem um terceiro lado, que é o lado de Souza, ali, que é um lado mais abastado Isso. ainda, que é outra realidade, né? Exatamente. O Totalmente. prefeito, ele precisa governar para todo mundo. O prefeito, ele precisa atender toda a população, desde os mais pobres até os mais ricos. Sim. Né? Então, quando você pega os recaps, os recapeamentos da cidade de Campinas, está fazendo nas principais avenidas, onde o ônibus passa, onde tem grande fluxo de carro. Onde o bispo passa, como É dizia isso. antigamente, Aí né? você entra para o bairro totalmente esburacado. Então, se eu tivesse a oportunidade de ser gestor, né, eu acho que nós poderíamos cuidar do dinheiro público de uma forma diferente, né? Investindo primeiro em quem mais precisa, em quem depende do Sistema Único de Saúde, quem depende do sistema público, quem depende da prefeitura, né? Nós tivemos aí, semana passada, fizemos uma visita na região central de Campinas, Fernando. O número de moradores em situação de rua aumentou muito. Aumentou muito. Nós temos mais de 2.500 moradores em situação de rua. O tráfico de droga imperando no centro de Campinas. Está se formando Cracolândia. Criminalidade só aumentando. Os comerciantes pagando cada vez IPTU mais alto e vendendo cada vez menos, porque a população deixa de ir até a Tem região receio, né? central. Tem Tem receio. receio. Estava ali na frente da catedral, as mulheres da economia solidária, que estavam ali vendendo o seu artesanato, conseguindo vender, porque são permanentemente afrontadas. E quando a gente fala em morador em situação de rua, você precisa fazer um trabalho amplo. Basta você fazer um enfrentamento com o guarda municipal, que é necessário também, né? Enfrentar o tráfico de drogas. Tem que ser humanizado, né? Você precisa humanizar, você precisa atender cada um, porque cada um ali tem uma necessidade, cada um está ali na rua por uma questão específica. Às vezes é um problema de depressão, às vezes é um problema de emprego, às vezes é um problema, né, uma situação familiar. Então você precisa entender qual é o problema. Como é que você faz isso? Você precisa unir forças. Nós temos várias comunidades terapêuticas em Campinas. Dentre elas, uma que é uma grande referência, que é o Instituto Padre Haroldo. Nós temos várias instituições religiosas. O Padre Haroldo, que inclusive andou fazendo vaquinha aí online para se Exatamente. sustentar também. Exatamente. Tem o destinado recurso. Eu acabei de liberar aqui R$ 200.000 para o Instituto Padre Haroldo. Mas outras comunidades terapêuticas que nós temos na cidade, as instituições religiosas, os movimentos da sociedade civil que às vezes se organizam para levar, às vezes um cobertor, para levar mínimo de sopa, um mínimo de dignidade a essas pessoas. Aí você precisa fazer o trabalho entre as secretarias, saúde, né, educação, trabalho e renda, assistência social, dar dignidade a essa população, tentar entender, né, dar dignidade, dar um banho. Essas pessoas, você chega na parte da manhã ali, as pessoas fazem as suas necessidades na porta dos comércios. O comerciante chega para trabalhar, ao invés de organizar a sua empresa, organizar a sua loja, tem que limpar a frente da sua loja. Por quê? Porque senão nenhum cliente fica ali, nenhum cliente aguenta com cheiro, não tem um banheiro químico. O mínimo que deveria. Deveríamos ter um banheiro, né, 24 horas, fiscalizado, né, com policiamento, firme, né, mas dá dignidade a essa população. Né, com atendimento, uma entidade administrando, inclusive, esse banheiro público, dando banho nessas pessoas, cortando cabelo, né, fazer um trabalho. E aí sim, aí começa a revitalização da área central. Né? Aí você começa a dar mais dignidade às pessoas, você começa a valorizar, cria um incentivo para os comerciantes, tira o IPTU, abate o IPTU, porque eles são vitoriosos, né? São guerreiros. Eu falo que eu estudei desde a minha quinta série, antiga quinta série, eu estudei em Campinas. Então, eu estudava no Coração de Jesus, que era ali no centro de Campinas. Né? Então eu andei muito ali, né? E dá dó de ver o estado que está do que era na época que eu estudava. Porque
Era grande, era bonito, movimentado, comércios todos cheios e Fernando, hoje você eu anda lá, ia, dá, eu sou dá nascido em desgosto. Campinas, né? Sou nascido lá no Parque Universitário, região do Ouro Verde. Eu me lembro como se fosse hoje, a minha mãe mandando eu ir tomar banho, porque a gente ia para a cidade. Né? Era assim, né? É. Antigamente era assim, né? Vamos para a cidade. Vamos para a cidade. Coloca a roupa, vamos para a cidade. Então, assim, era um momento gostoso. E você ia com toda a segurança. Né? A 13 de maio Era um passeio, era um né? passeio. Passeio. E eu me lembro indo na loja americana comer hambúrguer misto quente, né? Tomar um suco, tomar garapa, comer pastel, comprar roupa. Murici, Sears. Murici, Mesbla, Mapping, Teve tudo ali, né? né? Esquina Magazine, a esquina acho que existe ainda, né? Mas, então assim, você tinha, e aí quando você se lembra disso, vem a nostalgia toda, né? E hoje, infelizmente, a gente vê um centro abandonado. E aí quando a gente fala de Campinas, é falar também de Valinhos, Olha, é falar também de Vinhedo, é falar da região metropolitana, porque a população hoje frequenta, né, a cidade de Campinas. A cidade de Campinas ela é uma referência, é um polo. E é uma todos os metrópole, né? municípios, exatamente, todos os municípios aqui estão interligados. A partir do momento que a cidade de Campinas está abandonada, automaticamente reflete aqui na cidade de Valinhos. E vice-versa. Claro. Mas Campinas acaba refletindo muito mais. Né? Quando não tem saúde em Campinas, para onde a população vem? A vidraça é maior, né? É isso. Então, assim, pessoal, a população aqui do São Gabriel, região aqui do São Gabriel, O pessoal vem de Campinas, vem para cá. usa aqui a Vai usar saúde. a roupa daqui. A gente sabe. A gente sabe disso. Por que isso? Porque Campinas não oferece. Deveria oferecer. Né? Deveria oferecer. E isso é triste. Por quê? Porque isso sobrecarrega ainda mais Valinhos. Claro. Né? Sobrecarrega ainda mais Valinhos. E aí a população continua abandonada. E aí parece qual que é a falsa sensação que o prefeito tem? Que a população está sendo atendida. Por quê? Porque se está sendo atendido em Valinhos, não sobrecarrega lá. E a mesma coisa é no Padre Anchieta, que o povo vai para Sumaré, vai para Hortolândia, vai para Montemor. E é isso. As divisas da cidade, a população ali, às vezes, do Campo Belo vai para Indaiatuba. Por quê? Porque tem atendimento. Então, Campinas deixa de crescer, deixa de se desenvolver. Campinas tem perdido um grande número de empresas. Um grande número de Isso é empresas. preocupante, né? Nós acabamos de perder Mercedes-Benz, ali no Estreito Industrial, 500 empregos. Planta gigante ali, né? Nós perdemos o Itaú para a cidade de Mojimirim. Contra Mojimirim, mas Campinas poderia oferecer incentivo. A Microsoft se instalou agora na cidade de Sumaré. A Amazon se instalou em Paulínia. E outras empresas, a Sky em Jaguariúna. Ou seja, Campinas está cada vez pior. Nós estamos falando de 11 anos de um mesmo governo, Jonas e Dari, e os problemas continuam mesmo e ainda mais piorando. A área de infraestrutura não existe, limpeza pública não existe. Ou seja, nós vemos o quanto a população tem sofrido, mas, como deputado da cidade, nós temos a nossa obrigação, que é destinar recursos, trabalhar e cobrar. Sim, fiscalizar, né? Fiscalizar. A gente escuta muito, né, de com 7 casos, escuta a CBN e a gente vê eles falando todo dia a mesma coisa. Ah, tá com problema, onde é um boy do Lope, tal lugar, onde faz não sei o que, faz não sei o que. Todo dia, não, ninguém consegue pensar uma coisa diferente para... Consegue. Todas as cidades têm problemas de trânsito, porque eu falo que, por exemplo, eu ia muito para Campinas também. A gente ia, a rua é a mesma que quando eu tinha 18 anos. Só que os carros têm 5 vezes mais. É isso. Então você tem que fazer alguma coisa para... Cada família hoje tem 2, 3 carros. Isso. Normalmente é um carro por pessoa. Eu falo que isso aí são vários problemas do transporte público que não funciona direito. É isso. Né? Porque se tivesse um transporte público decente, você não vai usar seu carro. Exato. Né? Mas Decente, você acaba usando. Segurança. Né? Então, assim, é uma somatória. Né? Campinas, ela não investe em mobilidade. Nós temos um trânsito terrível. Hoje o nosso trânsito aqui está
Está tão grande quanto São Paulo. Eu acho até que a última grande intervenção que teve no trânsito foi quando fizeram o rótulo. O rótulo. Faz quanto isso? 20 anos? Foi Magalhães Teixeira. 20, Época de 30 Jurandir anos. Fernandes. Então, muito Né? tempo atrás. Aí nós temos uma indústria da multa instalada em Campinas, que é terrível. Né? Radar de 40, 50, 60, 70 por hora. Então você não sabe. Na mesma avenida, você tem Várias velocidades. 40, de 50 e de 60. 3 velocidades numa mesma avenida. E aí o transporte público, né, Fernando? O transporte público é o mais caro do país, transporte público de péssima qualidade. E aí você pega desse grupo político que está aí, começar uma obra faraônica, que é o BRT, R$ 1 bilhão. E que não termina nunca. E que não termina nunca. Fizeram mais um empréstimo de R$ 200 milhões para reformar aquilo que não foi entregue. A licitação do transporte público sai. Então, assim, dá até dó você passar ali na Avenida João Jorge. Que é a avenida de entrada na cidade. E hoje você vê, não tem nada, tá tudo fechado. Fechado ou degradando. Aquele meio lindo, mas não funciona. A plataforma é mais alta que o piso do ônibus. Então, se você reparar, ao lado dessas plataformas bonitas, tem um ponto de ônibus. Por quê? Porque como o piso é baixo do ônibus, as plataformas é alta. Então tem que colocar então, assim, você paga 2 vezes. Uma plataforma parada e ao lado tem que colocar um ponto de ônibus. Para a pessoa poder usar. É isso. Então, assim, o que falta? Gestão. Gestão. R$ 1 bilhão, Campinas já poderia pensar num outro modal de transporte público, como o VLT. Nós temos a Baixada Santista que tem o VLT, está muito bem instalado. Tá? Campinas merecia isso. Campinas merecia. Mas, infelizmente... Tinha que ter alguma coisa para resolver esse problema, principalmente John Boy Dunlop, a Moreira, Moreiras, esse pessoal, ao lado de lá da Anhanguera, como você diz, né? Que é onde mora a maior parte da população. Nós estamos falando Ouro Verde e Campo Grande, metade da cidade de Campinas. Então, 500 mil habitantes. É uma região que cresceu demais, né? E está crescendo, não para de crescer. Né? Exato. Porque enquanto tem terreno, vai crescendo. Vai crescendo, porque a área de expansão, hoje a grande maioria é lá. E aí você pega a região do Campo Belo, também uma região totalmente abandonada. E aí agora o prefeito falou, nós vamos fazer o asfalto na região do Campo Belo. A população ficou muito feliz com tudo isso. O que acontece? Ele vai fazer algumas ruas onde passa a linha de ônibus. Ou seja, onde precisa o asfalto, que é a população mais carente, que precisa. Não, ele está fazendo o asfalto não é para a população, ele está fazendo para os empresários de ônibus. Então aí a hora que chover, desce a água, vai levar o asfalto embora. É isso. Aí você pega mais para baixo, região do Itaguaçu, não tem saneamento básico, não tem esgoto. Ou seja, nós estamos falando de uma cidade... Não dá para pensar uma coisa dessa. É isso. Nós estamos falando de uma cidade... Não é uma cidade pobre. Né? Com todo respeito a Guarulhos, que tem 1,5 milhão de habitantes, um orçamento muito menor, 6,5, 7 bilhões de reais. Campinas, 1,2 milhão, com 9 bi, mais de 9 bilhões de reais. Ou seja, uma Sanasa que tem um orçamento de mais 1 bilhão de reais. E que muitas vezes, por falta de prioridade, por falta de gestão, de planejamento, não leva o esgoto a quem mais precisa. Aí coloca lá 98% do esgoto tratado. Não tem esgoto. Agora, vai para esses bairros mais que não estão regularizados. A regularização fundiária em Campinas, para você ter uma ideia, Fernando, leva 20, 30, 40, 50 anos. Tem bairros na cidade com 50 anos que até hoje não estão regularizados. A Coab não funciona. A Coab não faz casa popular. Ela está estagnada. A única coisa que a Coab faz, ela faz aprovação de loteamento, virou mera carimbadora de loteamento popular. Ou seja, a essência da Coab, que era construir casa popular para as pessoas mais pobres, não faz mais, não acontece mais. É uma coisa, né? Pois é. Como que a coisa degrada?
Eu falo que eu frequentei muito Campinas, porque estudava lá, estudei no Coração, estudei no Rio 12, depois fiz ETEC, então toda essa região eu andava de CCTC, Uhum. né? E CCTC. CCTC. Ele falava que era Catacoió e traz para a cidade, né? É. E eu vejo, por exemplo, eu pegava ônibus ali no Mercadão, a região não era mais bonita, mas era seguro, né? Hoje dá medo de você andar ali. Você anda ali, você tem que ficar andando, olhando para o lado, olhando para trás. É um Não negócio pega celular complicado, na né? mão, Não. porque senão, Se né, pegar, perde pegar, fica sem, celular. né? E Campinas, para você ter uma ideia, o Fernando, nós éramos para ter 2.400 guardas municipais. Nós temos um pouquinho mais 600, sendo que metade deles estão na parte administrativa, ou seja, a outra metade que vai para a rua. Na parte da noite, na parte noturna, nós temos, às vezes, uma viatura trabalhando à noite. Uma Uma viatura. cidade desse Uma tamanho, cidade como Campinas. Normalmente são duas. Uma de um lado da Anhanguera e outra do outro lado. Ou seja, a Guarda Municipal já foi reconhecida, inclusive, como uma grande referência no país, a Guarda Municipal de Campinas. Foi reconhecida pelo Supremo. Tem poder de polícia, né? A Guarda Municipal, que ajuda no policiamento, ajuda a Polícia Militar, ajuda a Polícia Civil, e não ter o investimento, não ter a valorização dos nossos guardas, eu nunca vi um negócio desse. Eu nunca vi um negócio desse. Então, assim, nós não estamos, volto a dizer, nós não estamos falando de qualquer cidade, é uma cidade que tem orçamento, que tem recurso, que tem dinheiro. Isso porque não dá incentivo, porque se desse incentivo, nós teríamos ainda uma arrecadação ainda maior. ufa. Rafa, você quer falar mais alguma coisa lá da Câmara? Você tem algum projeto que você está trabalhando agora aqui que pode trazer alguma coisa diferente para a Eu gente acho que aí? assim, podemos aqui citar aqui algo muito interessante, né, que é voltado para Campinas, que é a liberação do Corpo de Bombeiros para o Ouro Verde e também para o Campo Grande, que vai desafogar muito a nossa região como um todo. Então, são duas bases que nós conquistamos. Nós aprovamos agora também na Assembleia a questão da instalação do cartório para essas duas regiões, o cartório do Ouro Verde e o cartório de registro civil para o Campo Deixa Grande. de ter que vir para a cidade, né? Exatamente. Para pessoal, para a população não ter que fazer o trajeto, que leva 1 hora e meia. Nós aprovamos agora a carteira para as pessoas com doenças raras, que é um tema que eu tenho trabalhado muito lá na Assembleia, que são as pessoas com doenças raras. São mais de 60 milhões de pessoas no país com doenças raras, mais de 8 mil tipos de doenças raras. Então, nós estamos criando a carteira, aprovamos a lei, para dar prioridade a essas pessoas nos atendimentos. Você sabe que aqui em Valinhos fizeram um projeto de lei, que foi aprovado, inclusive, que eu achei muito interessante, que é a pessoa tem autismo, né? E aí, ela, para ter direito a certas coisas, precisava ir lá e apresentar o atestado. Só que o atestado tem validade. Sim. O autismo é um negócio que não tem cura, como o Alzheimer não tem cura, como outras doenças não tem cura, ou é muito difícil. Eles fizeram um negócio que aquele atestado vale, Nós aprovamos independente também na do coisa. Assembleia. Achei muito bacana. Uma Quando, coisa simples. quando uma criança é laudada, né, com espectro autista, ela vai ser sempre autista, né? Então, ela precisa, e às vezes as instituições deixavam de atender porque não tinha o laudo novo. Ou seja, não precisa, não tem necessidade. Então, parabenizar a Câmara dos Vereadores aqui, em nome de todos os vereadores, em nome do vereador Alessio Cal aí, por esse trabalho. Eu acho, viu, Fernando, Valinhos é uma cidade muito próspera, uma cidade que pode muito mais, é uma cidade que, e eu acompanho, né, pelo fato aqui de ser da região, eu acompanho um pouquinho o desenvolvimento da cidade de Valinhos. Ontem estive com a prefeita Lucimara na TV Século XXI, nós tivemos lá um encontro da Mãos Ensanguentadas, quase 10 mil pessoas passaram pelo evento, foi um evento muito bonito, mas eu acho que Valinhos hoje tem se destacado muito na nossa região.
Então, parabenizar a Câmara Municipal aí pelo trabalho que vem fazendo pela cidade e, mais uma vez, reassumir o meu compromisso aqui com as instituições. Eu fiquei focado falando aqui de Campinas, né? Mas destinamos recursos aqui para Santa Casa, para a PAI, para as outras instituições aqui, que também o Instituto Esperança, sempre o Instituto Esperança, que sempre foi uma grande referência, infelizmente, né, acabou fechando, mas outras entidades aí que a gente tem trabalhado aqui na cidade de Valinhos. Legal. Rafa, eu queria agradecer muito a sua presença aqui nos estudos do Jornal Terceira Visão, dizer que é uma alegria ser o prazer da visita para a gente, dizer que temos sempre aberto, quando tem alguma coisa para falar. E a palavra é sua aí, fica à vontade. Fernando, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, pelo convite. Agradecer o Jornal Terceira Visão, né, por sempre nos ouvir, sempre, né, dar a oportunidade de a gente trazer matérias importantes, aquilo que reflete positivamente na vida da população. Às vezes as pessoas falam assim, a imprensa vende a notícia negativa, né? Mas o Jornal Terceira Visão tem uma visão muito diferente, né? Que é também vender a informação positiva, que é aquilo que vai impactar na vida da população. Então, eu quero aqui reassumir meu compromisso, Fernando, com você, com o Jornal Terceira Visão, com a nossa população aqui da cidade de Valinhos, toda a nossa região, e deixar o meu mandato à disposição, convidar a todos para que acompanhem nas nossas redes sociais um pouco do nosso trabalho, @RafaZimbaldi. Então, nós estamos à disposição aí. Que Deus abençoe. Uma boa semana a todos. Amém. Isso aí, pessoal. Até a próxima.